lance da tecnologia também. Pois é, cara, assim, eu comecei a minha vida profissional muito jovem, cara. Né? Eu tive que trabalhar muito jovem, até porque eu fui pai muito jovem, né? E quando você é pai muito jovem, você tem que... a responsa aumenta, né? Então, você tem que correr atrás. Então, na realidade, eu fui pai muito jovem e fui para o mercado privado. Eu fui trabalhar na indústria. Então, eu trabalhei muitos anos dentro de uma indústria, né? Até que um dia, eu resolvi olhar para o outro lado da rua, né? Porque eu não conhecia o mundo a não ser indústria, né? Eu sempre digo que eu comia algodão grande parte da minha vida, que eu trabalhava numa indústria de algodão. Até um dia que eu cruzei a rua e comecei a olhar o mundo do outro lado, né? E aí eu comecei a entender que existia vida além da indústria. E aí eu resolvi voltar a estudar. Porque eu sou de uma geração em que, se você atinge o grau de bacharel, estava mais do que de boa. Estava garantido. Né? Garantia Só a para vida, você né? ter ideia, eu sempre brinco com os meus amigos, e às vezes quando eu falo, enfim, em algum momento, ou palestra e tal, que o bacharel é chamado de doutor. Eu tinha sala e secretária só pelo fato de eu ser bacharel em administração de empresa. Porque há 20, 30 anos atrás, né, o acesso à universidade e à pós-graduação era para poucos, né? Então, assim, você fazia faculdade, e se você fazia faculdade, você tinha um determinado status dentro da empresa. E aí eu comecei a ver que o mundo começou a mudar, cara. Aí veio globalização, aí veio produto chinês, veio o Brasil se inserindo no comércio internacional. Aí eu comecei a ver que, se eu não fosse buscar conhecimento, eu ia ficar para trás. E foi daí que eu resolvi sair da indústria e fui voltar para a sala de aula, né? E aí, quando eu fui voltar para a sala de aula, eu voltei para a sala de aula dentro de uma condição muito boa, porque eu consegui ter um suporte, um apoio do governo britânico. Eu sempre digo que eu devo muito a Betinha, né? Não sei se vocês conhecem a Betinha. A Rainha Elizabeth. É porque, como eu tenho uma certa intimidade com ela, eu chamo de Betinha, né? Então, assim, eu agradeço muito a Betinha, porque foi a Betinha que pagou o meu mestrado, né? Então, imagina, eu saí do Ceará e fui para Bristol. Fui para Londres. Você nunca tinha saído do país, nem nada, não? Eu já tinha saído, como eu disse, embora meu pai não fosse rico, mas a gente teve condição. Eu falo inglês desde criança. Isso é uma coisa diferenciada, né? Diferencial demais. Eu viajei, sempre fiz intercâmbio e tal, mas nessas condições de realmente ter que morar e ir para uma universidade fazer um mestrado, imagina, né? Eu não tinha condição. E eu devo isso ao governo britânico, né? O governo britânico pagou os meus estudos sem me cobrar nada, e é muito interessante, porque ele pagou passagem, livro, roupa e todas as taxas da universidade durante 2 anos. Caraca. Perfeito. E como é que você chegou, tipo, Pois é, cara. Foi uma história muito interessante. Eu, trabalhando na indústria, como eu falava inglês, eu era da área de exportação, né? Muito bacana. Eu mexia com exportação. E um dia eu fui fazer um trabalho em um porto do Nordeste que tinha acabado de inaugurar, chamado Suape, que fica em Pernambuco. E esse porto, ele tinha uma linha de navio que fazia o transporte de Suape à Europa. E eu fui negociar alguns fretes, negociar alguns contêineres, e eu passei em frente ao Conselho Britânico, em Recife. E aí parei no Conselho Britânico, peguei alguns folders, né, alguns prospectos, e vi que um dos prospectos falava de um programa de bolsa de estudo, chamado Chevening Awards. E aí eu resolvi brincar com isso. Eu digo, sabe uma coisa? Eu vou aplicar. Tipo assim, de boa, sabe? Não estou fazendo nada no domingo, eu vou pegar aquele formulário e aplicar. Não falei para minha mulher, não falei pro meu foi um segredo diretor, teu ali. Foi um segredo meu, né? Apliquei. Cara, e não deu certo, bicho. Não, foi bom para um lado e fudeu pro outro, né? Não sei se eu posso falar isso, né? Pode, com certeza. E fudeu pro outro, porque na realidade eu tive que tomar 2 decisões muito sérias. Deixei o emprego e a mulher. Então, assim, foi um marco na minha vida, né? Divisor de águas. Um divisor de águas completamente. Mas eu olhava para frente, eu digo, cara, o mundo tá mudando. E eu tô falando dos anos 90, né? O mundo tá mudando, o Brasil tá mudando, as empresas estão mudando, a cabeça tá mudando. E eu não podia perder uma oportunidade onde o governo britânico me pagava todas as taxas, me dando todo o apoio durante 2 anos, estudando uma área, uma área de estudo, que era negócios internacionais, né? Que era exatamente o que estava naquele momento em efervescência. E aí fui para a Inglaterra, passei 2 anos,
E aí você volta com outra pessoa, né? Que é outra cultura. Você vive uma cultura totalmente diferente do que... Totalmente diferente. Uma cultura totalmente diferente, né? As pessoas diziam assim, poxa, mas o inglês é muito frio. E na realidade não é. Né? Até porque ele, depois que te conhece, ele passa a ser um cara tão caloroso e amigo quanto é o brasileiro. A questão é que existe um processo, né? Ele tem que te conhecer, não é do nada. O brasileiro... Ele é entregue, né? Você vai no Rio de Janeiro... Eu estive no Rio de Janeiro recentemente, conheci um cara e com meia hora eu era amigo de infância dele e me levou pra casa dele. Aquilo me deixou muito estranho. Pô, mas peraí, eu não conheço... Não, mas vamos lá pra casa e tal. Porque o brasileiro é assim, né? Bem o cara receptivo. mal te conhece e já é amigo de infância, já coloca dentro de casa, já tem um churrasco, já tem uma... O inglês não. O inglês ele é um pouco mais cauteloso, um pouco mais cuidadoso, um pouco mais distante, até que você passe a conhecê-lo e ele passe a lhe conhecer também, né? E aí, criando essa intimidade, a partir daí, não. A partir daí, ele é um povo bem caloroso. E eu tenho, né, assim, esse processo muito claro na minha vida, né? Então, assim, eu me dei muito bem com ele, com o povo inglês, né? E não houve um choque cultural muito grande. Só que você abre a cabeça. Né? Imagina você morar em Fortaleza, viver um mundinho local, no máximo algumas viagens dentro do país, né? Eu costumo brincar que eu venho de uma época que viagem internacional saía em coluna social. Eu me lembro que a primeira vez que meu pai levou a gente para Disney, saiu na coluna social do jornal local, né? Família Melo vai para Disney, porque era um evento, né? Era um evento.